Olá, vamos a mais um fato no canal Histórias e Fatos que a Vida Conta. O fato de agora é uma história que ocorreu também alguns anos atrás e que meu pai me contava. Meu pai trabalhou com uma pessoa numa fazenda em Bananal. Naquela época que as fazendas eram movimentadas, muita gente trabalhando. E ali tinha um rapaz que trabalhava ali. E era uma pessoa boa, tudo. Mas ele tinha uma história, né? Tipo assim, ele criou uma história que para ele era a história real, porque é o que se aprendia naquela época. Ele morava, morava em uma fazenda, acho que nessa mesma fazenda, e havia ali, não vou citar o nome das pessoas, nem da fazenda, né? Em memória a todos eles. Duas famílias. E naquela época os fazendeiros, eles tinham às vezes uma casa melhor, outra pior, outra menor, era assim, né? Geralmente quem ocupava as casas melhores eram os administradores, as pessoas que administravam a fazenda. Geralmente o fazendeiro ele tirava essa pessoa da lida. Era aquele que os outros diziam ser o mais puxa-saco, mas era o mais atencioso, era o mais trabalhador, era o que conseguia fazer mais coisas ao mesmo tempo se fosse necessário. Aquele que soubesse fazer uma cerca corretamente, cuidar de um gado, uma plantação, amansar um cavalo. Geralmente esse daí, ele não ganhava muita coisa mais que os outros, ganhava era mais serviço. E ele trabalhava com uma pessoa e essa pessoa passou por um momento difícil que marcou a vida dela e que ela atribuiu aquela mudança a isso aí que ocorreu na fazenda. O fazendeiro, ele autorizou uma mudança de casa, porque ele iria pôr esse rapaz como administrador, ele autorizou ele a mudar de casa com uma outra família. A outra família dizia que fazia macumba, né? Aí lascou, né? Porque tem gente que acredita e leva isso a sério e põe na cabeça e as coisas acontecem. E a outra família morava nessa casa. Obviamente que não gostaram, né? De receber a ordem de sair de uma casa com uma qualidade de habitação melhor, né? Uma moradia melhor para uma inferior. Porém, era o dono da fazenda que mandava, eles tiveram que sair. Aí naquela troca ali, ele vinha fazendo a mudança, né? Quando ele chegou na casa, né, tinha lá uma perereca e a perereca pulou nele. Bem, de boa, ele já estava com medo das coisas, né? Que diziam que quem morava ali fazia trabalhos, macumba, e ele ficou com aquilo na cabeça e mudou. Passados uns dias, ele começou a sofrer de uma doença aí, epilepsia, que causa convulsões e você desmaia, ou fica ali, tem que segurar a cabeça da pessoa, coisa e tal. E ele ficou nessa situação. Coitado, acho que a perereca não tinha nada a ver com isso, acho que não foi uma obra de feitiçaria, nada. Era um problema que já tinha dentro dele, que já vinha desenvolvendo e desenvolveu justo depois que essa perereca, bendita perereca, pulou nele. Aí, São Paulo, na época, era a cidade que prometia, né? Era a cidade que te convidava. E ele foi, né? As pessoas iam da roça, de qualquer canto, e se davam bem. E lá ele se deu até bem, porque ele era pedreiro, arrumou emprego, São Paulo estava construindo os prédios, as empresas, as fábricas, e o pedreiro ganhava bem. Porém, registrava ele tudo, e ele passava mal, a empresa mandava ele embora, porque não existiam as leis que existem hoje também, e para a empresa não era viável estar com ele ali nessa condição, até que poderia acontecer o pior com ele mesmo, né? Então, a forma de evitar era demitindo. Ele era demitido. Aí ele voltou para a fazenda onde meu pai trabalhava e trabalhou sua vida toda
tendo essas crises aí, e as pessoas sabiam que ele tinha. Não existia remédio, como eu disse, não existia um estudo sobre essa doença, sobre as doenças em geral. Se dizia que alguém tinha feito uma obra de macumba e pronto, acabou. Era isso que se acreditava. Para ele ficou óbvio e certo que foi a perereca, que a perereca era um espírito mandado que pulou nele e deixou ele doente pelo resto da vida. E se encerrou a história, porque não tinha como provar o contrário. Uma história antiga, uma história aí bem diferente, né? Mas que foi real. Obrigado a você que assistiu o vídeo até o fim, peço que dê o joinha, me siga no canal e Deus nos abençoe.